Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Tufão. Vamos dar sequência aí na nossa série de vídeos. E o vídeo de hoje a gente vai tirar a escala da pelota, beleza? Antes disso, eu fiz um gráfico aqui para que a gente entenda melhor essa questão aí da quantidade de gomos. Tem gente que eu vejo que tem dificuldade nessa hora aí de tirar a escala e não sabe quantos gomos colocar no balão. Bom, primeiramente a gente tem que entender que o que importa no balão é respeitar o formato que ele foi criado e respeitar a circunferência que ele tem. Ou seja, cada balão tem uma circunferência numa medida diferente. Isso a gente não pode alterar. Mas eu posso dividir essa circunferência na quantidade de gomos que eu desejar. Ou seja, não importa se eu colocar 10 gomos, 20 gomos, 30 gomos, desde que eu respeite essa circunferência, não vai alterar em nada. Eu não posso, por exemplo, chegar na hora de tirar a escala, tirar um molde com 10 gomos, e na hora que eu for cortar, eu decidir por conta própria de colocar 2 gomos a mais, 2 gomos a menos. Isso eu vou estar alterando a circunferência. Aí eu não posso fazer. Mas se eu chegar lá e falar, olha, eu vou fazer um balãozinho com 4 metros e eu vou pôr 30 gomos, eu posso fazer isso, porque eu vou dividir essa circunferência nesses 30 gomos, ou seja, a quantidade de gomo que eu estiver colocando lá, eu vou estar dividindo essa circunferência nessa tal medida de gomos que eu desejo. Aqui tem alguns gráficos aqui simulando um balãozinho olhando de baixo ou de cima, entendeu? Que a gente pode perceber aqui o outro ponto que diferencia a quantidade de gomos. Por exemplo, se eu pegar um balãozinho com 4 metros e eu fazer com 12 gomos, você percebe que ele tem essas pontas, ó, devido à quantidade de gomos ser um pouco menor. Ou seja, eu peguei essa circunferência e dividi em 12 partes. Se eu dividir em 16, você percebe que ele já diminuiu esse picote, esse pontilhado, né, que fica na silhueta do balão. Com 20 gomos, você percebe aqui, ó, que praticamente fica redondo. Então esse é um dos pontos que diferencia a quantidade de gomos, ou seja, quanto mais gomo eu colocar, mais redondinho a minha silhueta vai ficar na hora de subir. De olhar o balão por baixo, você vai perceber que ele vai ficar mais redondinho. Mas eu não alterei a circunferência. Se eu alterar essa circunferência, eu prejudico o molde. Por isso que eu estou dizendo, na hora de tirar o molde, você tem que colocar uma quantidade de gomos e respeitar essa quantidade na hora de cortar. Outro ponto é a questão de números ímpares. Isso também não importa muito, entendeu? Porque eu vou estar dividindo essa circunferência por um número ímpar. Então isso eu não vou estar alterando em nada a circunferência. Então eu posso sim colocar 11 gomos, 15 gomos, 21 e assim por diante. Eu só tenho que lembrar o seguinte: se eu for fazer uma decoração, por exemplo, e a minha decoração for repetições, geralmente são números pares. Existem também repetições com números ímpares, mas a grande maioria que a gente vê aí, além de ser repetição, são espelhos. Então são com números pares, certo? Então eu preciso prestar atenção nessa questão. Por exemplo, se eu fizer uma repetição de múltiplos de números pares, eu não posso colocar uma quantidade de gomo ímpar. Eu tenho que colocar a quantidade certa para minha decoração. Então essa é a única coisa que altera na questão de gomo ímpar ou gomo par. Mas se você colocar ímpar, o balão não vai ficar torto, não vai ficar deformado, não vai acontecer nada. É a mesma coisa que colocar com gomo par, só muda na hora da decoração, beleza? Outro ponto aqui, a gente pode ter uma base, tá, para quantidade de gomo que muita gente utiliza, que é o tamanho do balão dividido por 2 vezes 7. O número que der é o número de gomos. Se de repente cair num número quebrado, você arredonda para mais ou para menos, aí, dependendo do seu gosto. Beleza? Por exemplo, se eu tenho um balãozinho de 4 metros, eu vou dividir 4 por 2, que vai dar 2 metros, vezes 7, vai dar 14. Então eu posso colocar 14 gomos no balãozinho de 4 metros. Isso é uma referência, tá? Isso não é uma regra, é apenas uma referência. Outro ponto, a gente pode estar utilizando
a largura do papel que vai ser usado para definir a quantidade de gomos. Por exemplo, nesse ponto você precisa saber qual é a medida da sua circunferência. Por exemplo, se a minha circunferência tem 6 metros, eu posso fazer ele na seda, que tem 50 centímetros, e dividir 6 metros por 50. Ou seja, eu vou colocar 12 gomos de folha em pé na seda. Beleza? Se for com 70, você vai dividir 6 metros por 70. O que der, você vai colocar a quantidade de gomos lá no seu balão. Beleza? Então, eu acho que essa questão da quantidade de gomos aí, existe muitas possibilidades. Você pode definir pela decoração. Isso vai estar alterando a largura do seu molde, mas não vai atrapalhar na silhueta do seu balão. Beleza? Então vamos lá, vamos tirar aqui uma escala agora para a gente entender mais ou menos como é que fica essa questão. Vou abrir aqui um molde meu aqui para a gente ter uma referência. Beleza? Eu uso a mesma calculadora da Delplata. Eu tenho um vídeo aí mostrando como é que faz. Se alguém se interessar, dá uma olhadinha lá, tá? Mesmo o site estando fora do ar, eu consigo usar meus moldes aqui no meu computador, independente de internet ou do site. Beleza? Então vamos lá. Para quem já sabe, essa parte aqui talvez é desnecessária, mas para aqueles que têm dúvida, eu vou fazer aqui um passo a passo para que a pessoa entenda melhor. Beleza? Então vamos lá. Quando você abrir a calculadora, não importa se é da Delplata, se é da Gazeta, se é da Rádio Amigos do Balão, tem diversos blogs aí que tem site, o sistema é o mesmo, tá? Com algumas diferenças de estrutura, mas a base é a mesma. Então vamos lá, eu escolhi aqui o meu modelo, tá? O meu modelo de balão. E aqui nessa primeira linha, comprimento do gomo seria o tamanho do meu balão, medidos em centímetros, ok? Então aqui, se eu vir aqui e colocar o número 1, eu vou estar tirando um balão com 1 centímetro de comprimento. Se eu colocar 10, seria 10 centímetros de comprimento. 100 seria 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Então, se eu quiser um balão de 1 metro, eu tenho que colocar 100. Eu vou tirar uma escala aqui de um balãozinho de 1,40 m para simular aí 2 folhas de seda, beleza? Então eu vou colocar aqui 140 centímetros. Não pode ter ponto, tá? Não pode chegar aqui 1,40 m, que aí não dá certo, dá errado. Tem que ser 140, porque a medida aqui está em centímetros. Nessa segunda linha aqui é a quantidade de gomos. Aí você, no começo do vídeo, teve mais ou menos ali uma ideia. Aí você vai decidir aí a quantidade de gomos que você vai colocar. Por exemplo, eu vou colocar aqui, só para a gente entender mais ou menos, 6 gomos. Certo? Depois a gente volta aqui e modifica essa questão dos gomos. Então aqui eu vou colocar uma quantidade de 6 gomos. Nessa terceira linha aqui é a bainha. Para balão pequeno, padrão é 1 centímetro, tá? Só que você tem que seguir a medida que você colocar aqui para você não deformar o molde, tá? Num balãozinho pequeno não vai ter muita alteração, mas num balão grande aí você pode deformar o molde, fica aqueles pontos parecendo que foi cortado errado, tudo enforcado, sabe? E às vezes é fechamento isso aí, na hora de fechar a bainha lá, não fecha com a medida que colocou no molde, beleza? E vamos pedir aqui para calcular. Calculou. Percebe aqui nessa quarta linha, largura máxima do gomo, você percebe, ó, que está com 51,8 centímetros, ou seja, se eu levar em conta o aproveitamento de papel e usar uma folha de seda que tem 50 por 70, eu não poderia usar os 50 centímetros a não ser que eu fizesse uma emenda, entendeu? Então ficaria ruim eu ficar emendando todos os gomos do balão, além de ficar aquele monte de emenda, fica feio, eu não estaria tendo um bom aproveitamento. Então eu venho aqui, ó, e altero, vou colocar 8 gomos, peço para calcular novamente, percebe que já caiu para 39, ou seja, eu consigo facilmente aproveitar uma folha de seda de 50 centímetros para fazer os moldes do meu balão. Poderia também colocar com 7, não importaria nada para mim, dependendo do tipo de decoração que eu fosse fazer,
pedir para calcular, percebe que eu já tenho um aproveitamento ainda melhor ainda do molde, que seria com 44 centímetros, eu aproveitaria bem o papel. Beleza? Então essa questão de goma altera geralmente essas questões, aproveitamento de papel, decoração e tudo mais. A quantidade em si não importa, porque em momento nenhum eu estou alterando a circunferência. Beleza? Mas eu vou fazer aqui com 8 gomas, vou pedir para calcular. Esse segundo quadro aqui seria a altura do meu balão cheio, ou seja, o meu molde tem 1,40 m, só que quando ele estiver cheio, ele vai ficar com 1,01 m. Então aqui a altura, aqui a largura dele cheio, ou seja, a silhueta dele, você vai ver de perfil, ele vai ter 97 centímetros. O diâmetro da boca, 14 centímetros, ou seja, 10% geralmente do tamanho do balão cortado. Tá? Aqui tem a largura máxima do gomo, que a gente já definiu isso ali com 8 gomos. Aqui nessa questão da superfície aqui, seria metros quadrados, ou seja, se você rasgasse o seu papel todinho, esticasse ele no chão, tudo perfeitinho, sem nenhum buraco, ele teria 2,6 metros quadrados. E essa questão do volume aqui é o valor interno dele, ou seja, o quanto caberia dentro desse balão. Se você, um exemplo, encher ele de ar, ele vai ter 0,4 metro cúbico de ar dentro dessa forma aqui. Então cada balão tem um volume diferente. Essa primeira linha aqui seria a quantidade de pontos que o meu balão tem. Ou seja, esse molde aqui teria 22 pontos, certo? Essa segunda coluna aqui seria a distância entre um ponto e outro, ou seja, o primeiro ponto aqui é o ponto 0, o segundo ponto é 45,6, ou seja, um espaço entre o primeiro ponto e o segundo de 45,6. O terceiro ponto é 3,4 de espaço, ou seja, o espaço entre o terceiro e o segundo ponto, e assim progressivamente, certo? Essa terceira coluna aqui, que em particular é a que eu gosto de tirar a escala, que é a medida corrida, é muito mais prático, muito mais fácil, entendeu? Eu acho muito melhor. Depois eu vou mostrar como é que funciona. Seria o acumulado, ou seja, eu vou lá, ponho o meu papel em cima da mesa, estico uma trena, uma fita métrica e eu começo lá, ponto 0, 45, 49, 50, 55, 58 e assim eu vou marcando meus pontos, então é muito mais rápido, beleza? Essa quarta coluna aqui é a largura do nosso balão dividido ao meio, certo? Ou seja, você vai tirar um molde com papel dobrado. Então no primeiro ponto aqui, que é o ponto 0, você vai marcar na horizontal 3,2. Quando você abrir esse balão, que você fizer o recorte e abrir, ele vai ficar com uma largura de 6,4, porque aqui é só a metade, beleza? E assim em cada ponto, seguindo aqui a sua linha certinha. Você tem que prestar atenção na hora de tirar esse molde para você não intercalar um ponto no lugar errado, tá? Porque senão você acaba deformando o molde, beleza? Agora eu vou tirar ali a escala para a gente ver como é que funciona na prática, beleza? E aí, rapaziada, beleza? Tentei tirar a escala aqui fazendo um passo a passo e filmando, mas não deu muito certo. Então eu já tirei aqui a escala completa, tá? E agora eu vou mostrar como que é o passo a passo aqui, como é que foi feito, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o nosso molde, na hora que a gente tira, a gente tem que tirar ele com a folha dobrada, porque lá na hora que a gente tira a escala, aqui, tá? É apenas meio molde. Então você tem que tirar o papel, colocar o papel na mesa, no tamanho do molde que você vai tirar, com essa folha dobrada, beleza? Então vamos lá. Como eu falei, eu gosto muito de usar o ponto corrido, tá? Eu não uso essa largura que é a altura do ponto, eu uso sempre a terceira fileira, que é o do ponto corrido. Ou seja, como é que eu faço? Eu estico uma trena, tá vendo? Uma fita métrica
no tamanho do gomo que eu quero tirar, que no caso foi 1,40 m, tá? Estico ela na mesa, posiciono o papel do lado certinho, tá? E começo a marcar. Vocês vão ver que é muito mais rápido. Você pega aqui, ó, já começa na escala, ponto zero, ou seja, o primeiro ponto, zero, marquei aqui o zero, ó. O segundo ponto, você já vai direto, seria 45,6, eu já venho aqui direto na fita, ó, 45,6, risquei. O próximo ponto, 49, já venho aqui direto, 49, e assim eu vou marcando todos os pontos até o final de 1,40 m, beleza? Eu acho muito mais prático, muito mais rápido. Depois disso, como é que eu faço? Ao invés de eu estar marcando em 2 pontos, a mesma marcação, eu uso um esquadro, tá? No caso eu usei essa reguinha aqui mesmo, mas o melhor mesmo é um esquadro, ou um esquadro de régua desse maior, tá? Aí você vai lá no ponto zero, tá? Deixa eu puxar aqui pra gente entender. Vai lá no ponto zero, posiciona o esquadro certinho no ponto zero e no papel, e já faço o traço direto, ou seja, toda essa medida daqui até esse ponto é a mesma coisa aqui, porque eu usei um esquadro, então não vai ficar torto a minha referência e eu não preciso marcar 2 vezes, beleza? Depois disso é só ir seguindo a largura como no método convencional. 3,2 é a largura do meio molde, lembrando que o papel está dobrado, tá? Lembrando que o papel está dobrado. Eu venho aqui, daqui até aqui tem 3,2, entendeu? Isso eu vou seguindo ponto por ponto, marcando, tá? O segundo ponto seria 15,9. Deixa eu ver se consigo focar aqui para vocês verem. É muito ruim fazer e ter que filmar ao mesmo tempo, mas vamos ver se fica bom. Então esse segundo ponto, daqui até aqui, tem 15,9. Isso você vai marcando em todo o perímetro aí do seu balão, beleza? Depois disso é simples, é só ligar os pontinhos, beleza? Pega lá o primeiro ponto e vai ligar com o segundo, risca, e assim progressivamente, beleza? É assim que tira a escala. Espero que vocês tenham entendido, tá? Não sei se ficou muito claro, tá? Mas qualquer dúvida é só comentar aí que a gente tenta desenrolar, beleza? Abraço, galera. Próximo vídeo aí vai ser fazendo um leque do nosso balão, beleza? Até mais.